Você provavelmente já ouviu aquele ditado famoso sobre o cachorro ser o melhor amigo do homem, não é? Quem não conhece essa expressão? Na minha família, levamos esse conceito muito a sério. Sempre tive um carinho especial por cães e desenvolvi uma habilidade natural para compreendê-los. Nunca abandonei nenhum deles, não importava quão debilitados estivessem quando os resgatava das ruas. Mas toda essa dedicação e afeto pelos animais acabou me trazendo consequências inesperadas um dia. Afinal, me deparei com algo que se aproveitou exatamente dessa minha compaixão. Ainda acredito que os cães são os melhores amigos que podemos ter, mas aquilo que trouxe para minha casa naquela ocasião tinha a aparência de um cachorro. Porém, posso garantir que não era. Tudo começou em um dia comum enquanto voltava do trabalho. Era inverno e o frio era cortante. Tinha me mudado recentemente para uma casa que meus tios me deixaram antes de se transferirem para a Europa. Estava ansioso para chegar em casa, acender a lareira e me deitar. Era só nisso que conseguia pensar. De repente, a poucos quarteirões de distância, comecei a sentir uma presença estranha, como se alguém me observasse. Era uma sensação perturbadora, como se houvesse alguém logo atrás de mim. Mas cada vez que me virava, não via ninguém. Comecei a andar cada vez mais rápido, com o medo aumentando a cada passo. Estava convencido de que alguém me seguia, mesmo sem conseguir ver ou ouvir ninguém. Era como se uma sombra invisível me perseguisse. Ao chegar em casa, comecei a procurar desesperadamente as chaves na minha bolsa, mas não conseguia encontrá-las. Fiquei parado na frente da porta, procurando nervosamente enquanto aquela presença se aproximava cada vez mais. Quando finalmente achei as chaves e estava prestes a abrir a porta, percebi que era tarde demais. O que quer que estivesse me seguindo agora estava bem atrás de mim. Senti um calafrio percorrer minha espinha e, sem saber o que esperar, virei-me lentamente. Tive que abaixar meu olhar para ver do que se tratava. Era um cachorro. Ao vê-lo, senti um alívio momentâneo e me senti um pouco tolo. Como pude ter tanto medo de um simples cachorro? Talvez fosse o resultado de morar sozinho, fazendo com que eu me assustasse com qualquer coisa. Fiquei surpreso com a facilidade com que ele se aproximou sem fazer barulho, especialmente porque era um animal enorme, um dos maiores que já tinha visto. Não conseguia identificar a raça. Era peludo e tinha orelhas grandes e compridas, provavelmente um vira-lata. Notei também que ele estava um pouco curvado, sugerindo algum problema nas costas. Apesar do seu tamanho impressionante, seu olhar parecia inocente e amigável. Então, não me sentia ameaçado. Como não tinha coleira e estava bastante sujo, concluí que o coitado estava perdido há muito tempo. Decidi levá-lo para casa e cuidar dele até encontrar um abrigo adequado, embora já considerasse a possibilidade de ficar com ele caso ninguém o adotasse. Assim que entrou em casa, o cachorro começou a pular de alegria. Não vou mentir, ele parecia muito dócil, mas havia algo estranho em seu comportamento. Normalmente, cães tendem a ser mais cautelosos ao entrar em um ambiente desconhecido, especialmente se estiveram nas ruas por muito tempo. Este, porém, pulava de um lado para outro como se conhecesse o lugar há anos. Apesar da minha estranheza, não dei muita importância. Levei-o para o pátio enquanto procurava algo para alimentá-lo. Por sorte, encontrei um frango assado na geladeira e o coloquei em um prato com alguns vegetais que sabia serem seguros para cães. Aqueci tudo um pouco e me dirigi ao pátio, já pensando nas vacinas que precisaria dar a ele no dia seguinte. O que vi ao chegar no pátio foi tão chocante que deixei cair o prato no chão. O cachorro não estava mais lá e a porta do galpão, onde guardava meus pássaros, estava aberta. Corri para verificar e não encontrei o cachorro, mas todas as gaiolas estavam vazias, com penas espalhadas por todo lado. O animal havia devorado meus pássaros. Como isso era possível? Era impensável que um cachorro pudesse abrir a porta, entrar e abrir todas as gaiolas em tão pouco tempo. Na verdade, era impossível para um cachorro abrir aquelas gaiolas.
O mecanismo da grade era complexo e, mesmo com dedos, era difícil manipulá-lo. Mais desconcertante ainda era a rapidez com que tudo aconteceu. Assustado e confuso, voltei para dentro de casa e procurei o cachorro por todos os lados. Que tipo de animal seria capaz de fazer algo assim? Eu me perguntava, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Alguns passos depois, ao olhar para a sala, encontrei a resposta para minhas perguntas. O cachorro estava lá, me esperando e me encarando. Seu olhar, no entanto, não era mais o mesmo. Não havia mais nada de brincalhão ou amigável nele. Aquele animal me observava de forma sinistra, como se eu fosse sua próxima refeição. Fiquei paralisado, mas quando achei que a situação não poderia ficar mais assustadora, notei um detalhe ainda mais perturbador. Seus olhos haviam mudado de cor. Agora tinham uma borda vermelha brilhante e seu olhar era frio e calculista. Aquela expressão era mais humana do que animal. Nunca tinha visto nada semelhante em toda a minha vida. Tentei recuar, mas ao perceber meu movimento, o animal fez algo que jamais poderia imaginar e que realmente preferiria nunca ter presenciado. O cachorro, ou melhor, aquela criatura, ergueu-se nas patas traseiras com uma naturalidade assustadora. Não era o movimento desajeitado de um filhote tentando imitar uma postura humana. Não, este animal ficou perfeitamente ereto, sem vacilar um instante sequer, como se tivesse estudado detalhadamente a forma humana e a estivesse reproduzindo com perfeição. Era tão aterrorizante que fiquei completamente rígido, com os olhos arregalados. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo, mas meu cérebro parecia incapaz de processar o que estava acontecendo diante dos meus olhos. De repente, seus lábios se curvaram para cima, revelando gengivas vermelhas e inchadas, com dentes afiados como navalhas. Mais uma vez, não era a expressão de um cachorro prestes a rosnar, mas uma careta quase demoníaca. Nenhum dos cães que já tive na vida, de qualquer raça conhecida, seria capaz de fazer algo assim. Isso só confirmou o que eu já suspeitava. Aquela coisa não era um cachorro. Fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar daquela abominação. De repente, aquele monstro, porque não podia mais chamá-lo de outra coisa, começou a andar lentamente em minha direção. Inicialmente, pensei que se movia assim porque era difícil manter o equilíbrio sobre duas pernas, considerando que ainda tinha a estrutura de um cachorro. Mas logo percebi que não era isso. Ele se movia devagar, sim, mas com uma precisão e intencionalidade que me gelaram o sangue. Seus olhos permaneciam fixos em mim, como se calculasse cada movimento, me estudando, me analisando. Eu era seu alvo e ele estava me intimidando, saboreando meu terror. O que eu estava vendo desafiava toda lógica e razão, mas uma coisa estava clara: eu era sua presa. Precisava fazer algo rapidamente ou não haveria amanhã para mim. Disso eu tinha certeza. Pensei em correr para a porta da frente, mas foi inútil. O monstro havia se posicionado estrategicamente entre mim e a saída, bloqueando minha fuga. Ele antecipava meus movimentos como se pudesse ler minha mente. Eu estava paralisado, com os pés grudados no chão, enquanto a criatura se aproximava cada vez mais. Finalmente consegui reagir e tomar uma decisão rápida. Em uma fração de segundo, avaliei minhas opções. Não podia ir para o quintal. As cercas eram muito altas, e mesmo que conseguisse pular, o vizinho tinha um cão policial extremamente agressivo que certamente me atacaria sem hesitar. Completamente desesperado e tomado pelo pânico, fiz a única coisa possível. Corri em direção às escadas e subi o mais rápido que pude, trancando-me no primeiro quarto que encontrei enquanto procurava freneticamente por um esconderijo. Mas não foi suficiente. Segundos depois, ouvi o som das garras daquela abominação arranhando a porta tentando abri-la. De repente, o monstro investiu contra a porta com violência, tentando derrubá-la. Quando finalmente conseguiu, voltou à postura de um cachorro comum,
Ficou sobre as 4 patas e assumiu posição de ataque. Ainda mantinha aquela expressão de fúria e malícia no rosto, demasiado humana para um animal. Poderia jurar que o vi sorrir sinistramente, como se dissesse: "Eu te peguei, não há escapatória", enquanto saboreava meu terror. Eu tinha apenas uma última opção: pular da janela e me jogar no vazio. Foi o que fiz. O impacto foi brutal. Tentei me levantar, mas não conseguia mover as pernas. A dor era insuportável. Comecei a gritar por socorro, me sentindo paralisado pela dor, até que finalmente desisti. Não havia mais escapatória. Fechei os olhos, tentando controlar o medo, e me preparei para o ataque da fera. Mas alguns segundos se passaram e nada aconteceu. De repente, ouvi as vozes dos meus vizinhos se aproximando, alertados pelo barulho da queda e pelos meus gritos. Aos poucos, essas vozes foram ficando distantes e comecei a perder a consciência. Acordei no hospital, cercado por médicos e enfermeiros. Tive que inventar uma história sobre um acidente, porque sabia que ninguém acreditaria na verdade sobre o monstro em forma de cachorro. Logo após receber alta, voltei para casa e comecei a investigar o que tinha presenciado. Procurei em livros antigos, fóruns da internet, em qualquer lugar que pudesse oferecer uma explicação. No início não encontrei nada, até que depois de horas de busca finalmente achei algo. Lendas sobre metamorfos, seres aterrorizantes capazes de assumir a forma de animais para caçar suas presas. Criaturas meio humanas, meio bestas, que se alimentavam do medo e desespero de suas vítimas. O mais curioso é que existem histórias semelhantes em todo o mundo. Cada cultura tem sua própria maneira de se referir a elas, mas em todos os lugares são consideradas apenas mitos, lendas urbanas e histórias para assustar crianças. No entanto, estou convencido de que encontrei uma dessas criaturas naquele dia. Agora sei que são reais. Não importa se você acredita em mim ou não. Eu sei o que vi. E era exatamente o tipo de criatura descrita naqueles artigos. Nunca mais vi aquela coisa, mas desde então mudei a forma como vejo o mundo. Aprendi a confiar mais no meu instinto, a ouvir aquela voz interior que nos alerta sobre o perigo. Porque nunca sabemos quando a escuridão mais profunda pode estar escondida atrás dos olhos aparentemente inocentes de um adorável cachorrinho. Você já experimentou a sensação de ser perseguido? Não literalmente, mas por uma lembrança que se recusa a abandonar sua mente? Bem, essa é minha realidade diária com esta história. Meu nome é Thomas, e o que estou prestes a compartilhar não é algo fácil de contar. Na verdade, raramente falo sobre isso, mas meu terapeuta insiste que verbalizar ajuda a processar traumas. Então, aqui estou, tentando exorcizar este fantasma que carrego dentro de mim há 9 anos. Tudo começou quando eu tinha aproximadamente 13 anos, idade muito tenra para enfrentar o que vivenciei naquela noite. Naquela época, meus pais trabalhavam em turnos extremamente longos, o que deixava meu irmão mais velho como responsável por cuidar de mim. O problema era que meu irmão não era exatamente a pessoa mais confiável para essa tarefa. Lembro que meus pais sempre deixavam todos os ingredientes preparados para ele fazer o jantar, mas ele detestava cozinhar. Então, naquela noite específica, ele pegou algum dinheiro e saiu para comprar uma pizza. A situação não teria sido tão ruim se ele tivesse me levado junto, mas preferiu ir sozinho, argumentando que com 13 anos eu já tinha idade suficiente para ficar em casa sem supervisão. Além disso, tínhamos Loki, nosso cachorro, que supostamente me protegeria caso algo acontecesse. Morávamos em um bairro complicado, daqueles onde a segurança nunca é garantida, mas, tendo crescido ali, eu havia me tornado relativamente insensível ao perigo que nos cercava. No entanto, assim que meu irmão saiu pela porta naquela noite,
As coisas começaram a desandar rapidamente. Loki, que estava no quintal, começou a latir freneticamente, extremamente agitado, como se tivesse percebido alguém se aproximando. Segundos depois, a campainha tocou. Eu sabia que não devia abrir a porta para desconhecidos, então primeiro olhei pelo olho mágico. Quem é? Perguntei cautelosamente. Ei, pode abrir a porta? Sou amigo do seu irmão, respondeu uma voz do outro lado. Meu irmão? O que aconteceu com ele? Questionei surpreso, pois ele não havia mencionado que algum amigo viria. Ele sofreu um acidente e preciso de ajuda. Tem algum adulto que possa me dar uma mão? Refleti por um momento, mas algo me dizia para não confiar naquela voz. Não tem ninguém que possa ajudar, mas posso ligar para meus pais. O que aconteceu com ele? Perguntei desconfiado. Então você está sozinho? Não tem mais ninguém na casa? Foi a resposta dele. Já disse que não. O que aconteceu com meu irmão? Insisti. Ele não respondeu. Naquele instante não compreendi a gravidade da situação. Cheguei até a me sentir orgulhoso por não ter aberto a porta pensando que tinha afugentado o estranho. Só com o tempo percebi o grave erro que havia cometido. Confirmei para um desconhecido que estava completamente sozinho em casa. Depois disso, o homem pareceu ir embora. Tão aliviado pelo que acreditei ser minha vitória, fui para meu quarto assistir desenhos animados. Estava tranquilo, convencido de que nada de ruim aconteceria, especialmente com Loki lá fora vigiando. Eu sabia que se algo estivesse errado, o cachorro latiria para me alertar. Portanto, não tinha motivos para preocupação. Até que ele latiu. Foi quando o medo me dominou completamente. Saltei da cama, meu coração disparado, e então ouvi Loki latindo desesperadamente na porta dos fundos que dava para a cozinha. Como minha janela também tinha vista para o quintal, abria para ver o que estava acontecendo. Loki, pare com isso, fique quieto, ordenei, mas o cachorro me ignorou totalmente. Normalmente, Loki corria para minha janela assim que eu o chamava, mas desta vez ele nem sequer notou minha presença. Estava completamente concentrado em outra coisa, continuando a latir insistentemente na porta da cozinha, como se houvesse alguém lá dentro. Foi nesse momento que o verdadeiro pânico se instalou. Era possível que o intruso tivesse entrado na casa? Meu coração acelerou ainda mais e minhas mãos começaram a tremer de nervosismo só de imaginar que aquele homem poderia estar dentro de casa. Mas eu sabia que precisava manter a calma. Segui o que meu instinto me orientou. Corri de volta para meu quarto e tranquei a porta, tentando me convencer de que estava apenas sendo paranoico. Afinal, a porta da cozinha estava bem fechada e não havia como o intruso ter entrado. E mesmo que tivesse conseguido, pelo menos eu estava seguro no meu quarto, ou assim pensei. Para acalmar meus nervos, sentei na cama e tentei me distrair com a televisão. Mas algo estava errado. Em vez dos meus desenhos animados habituais, o noticiário estava sendo transmitido. No início, não dei muita importância. Pensei que talvez tivesse mudado de canal acidentalmente. Então, procurei o controle remoto na mesa de cabeceira, mas não o encontrei. Procurei em todos os lugares possíveis. Debaixo do travesseiro, entre os lençóis, até finalmente avistá-lo no chão, próximo ao pé da cama. Tentei alcançá-lo sem sair da cama. E foi nesse exato momento que o verdadeiro pesadelo começou. Quando estendi a mão para pegar o controle remoto, algo agarrou meu pulso com uma força descomunal, arrastando-me para debaixo da cama. Aconteceu tão rapidamente que nem tive tempo de reagir. Mas por puro instinto comecei a lutar e a chutar freneticamente. Foi assim que consegui me libertar e escapar daquele espaço. Mas quando olhei novamente para baixo da cama, vi algo que jamais esquecerei. Um rosto horrivelmente distorcido me encarando com um sorriso que fez meu sangue gelar nas veias.
Fiquei completamente paralisado de terror, observando enquanto lentamente aquela criatura começava a emergir debaixo da cama, rastejando como se fosse parte da própria escuridão. Naquele instante, pensei em fugir, mas a chave da porta estava na mesa de cabeceira, logo atrás daquela coisa. Eu não tinha para onde ir. O homem, que era extremamente alto e magro, com o rosto completamente desfigurado, como se tivesse sido dilacerado com uma lâmina e depois remendado com suturas mal feitas, aproximou-se de mim. Seus dedos eram longos e finos que, na minha mente de 13 anos, pareciam mais garras do que mãos humanas. Ele acariciou meu cabelo e seu olhar era tão gélido que senti como se estivesse congelando por dentro. Então, ele disse algo que ainda hoje me faz estremecer. Tenho boas notícias para você. Falou com uma voz que soava como um sussurro rouco. O que aconteceu com seu irmão foi apenas uma mentira. Ele provavelmente está bem. A má notícia é que ele não está aqui para protegê-lo e, pelo que posso ver, nem sua mãe e seu pai. Naquele momento, meu coração afundou no estômago. Foi só então que percebi o erro terrível que havia cometido. O que você quer? Consegui balbuciar, tentando manter minha voz firme, mesmo que por dentro estivesse prestes a desmoronar. Eu quero você, garoto, ele respondeu, sorrindo de um jeito que me fez sentir ainda menor e mais aterrorizado. Sabe, eu sou um homem muito mau, mas não sou forte ou musculoso. Posso ser cruel com muitas pessoas, mas crianças são perfeitas. Sabe por quê? Porque elas têm medo de mim. Não preciso amarrá-las, drogá-las ou atirar nelas. Apenas com minhas mãos posso fazer o que quiser com elas. E ver aquele rostinho cheio de medo e tristeza enquanto faço isso é o que mais aprecio no mundo. Não consigo descrever o terror que suas palavras provocaram em mim. Tentei correr, tentei escapar, tentei fazer qualquer coisa para me afastar dele, mas não tive chance. Ele me agarrou pela camisa e me imobilizou instantaneamente. Chutei, gritei, fiz tudo o que pude, mas foi inútil. Eu era apenas um garoto de 13 anos. O que poderia fazer contra um homem adulto numa situação como aquela? Quando o vi sacar uma faca e aproximá-la do meu pescoço, soube que estava acabado. Mas naquele exato momento, algo extraordinário aconteceu. Loki, meu cachorro, surgiu do nada, pulando pela janela que eu havia deixado aberta, e avançou contra o homem com uma ferocidade que nunca tinha presenciado antes. Era como se ele compreendesse perfeitamente o que estava acontecendo e não hesitou um segundo sequer em se lançar contra o agressor num ataque feroz. Por um instante fiquei paralisado, mas logo reagi e aproveitei aquele momento de distração para pegar a chave e abrir a porta. Sabia que não deveria deixar Loki sozinho com aquele monstro, mas o medo me dominou e o instinto de sobrevivência prevaleceu. Corri para fora do quarto ouvindo os latidos furiosos do meu cachorro atrás de mim, mas não parei nem por um segundo. Saí da casa em disparada, mas quando estava atravessando a entrada da garagem, dei de cara com meu irmão, que acabava de chegar. Ele arregalou os olhos de espanto ao me ver naquele estado e imediatamente contei tudo o que havia acontecido. Sem pensar duas vezes, ele entrou na casa como um furacão, pronto para enfrentar quem quer que estivesse lá. Ordenou que eu ficasse do lado de fora e me entregou seu telefone para chamar a polícia. Porém, quando ele entrou na casa, não ouvi gritos ou brigas. Apenas um silêncio que gelou minha alma. Minutos depois, meu irmão saiu chorando, me abraçou e ligou para meus pais. A polícia chegou logo em seguida e, embora eu não quisesse ouvir, sabia o que havia acontecido com Loki. Meu corajoso cachorro morreu naquela noite me protegendo até o fim. Ele podia sentir a presença do mal desde o início, e quando me viu em perigo, não hesitou em agir. O homem que nos atacou foi gravemente ferido por Loki. E, embora tenha conseguido fugir, a polícia o capturou naquela mesma noite.
Descobriu-se que ele era um psicopata com um extenso histórico de crimes hediondos. Hoje, ele cumpre prisão perpétua. Atualmente tenho 22 anos e moro sozinho em um apartamento com meu novo animal de estimação. Meus pais sempre disseram que os cães devem proteger a casa, mas eu não quero que meu cachorro tenha que se sacrificar por mim. Ele é parte da minha família e desejo que tenha uma vida tranquila e feliz, algo que Locke nunca pôde desfrutar plenamente. Outro dia, encontrei uma foto antiga de Locke quando ele era mais jovem. Eu tinha apenas 8 anos naquela imagem e é a única que possuo com ele. Arrependo-me de não ter registrado mais momentos juntos, mas garanto que nunca mais cometerei esse erro. Essa experiência me transformou para sempre. Agora, verifico obsessivamente se as portas estão trancadas e as janelas fechadas antes de dormir. Às vezes, quando estou sozinho no escuro, ainda consigo sentir aquele olhar gélido e aquele sorriso horripilante do psicopata que tirou meu melhor amigo de mim. Mas o que mais dói é lembrar de Locke, meu herói, o cachorro que deu a vida para me salvar. Nunca o esquecerei. Meu nome é Lucas. Tenho 34 anos e há alguns meses me separei da Sofia, minha namorada, por quase 6 anos. Foi um relacionamento longo, que felizmente terminou de forma amigável, ou pelo menos assim pareceu. Foi um daqueles términos onde você simplesmente percebe que as coisas não estão mais funcionando como antes. Conversamos sobre isso. Ela arrumou suas malas e se mudou, enquanto eu permaneci sozinho no apartamento. Sempre fui uma pessoa reservada, discreta e trabalho como desenvolvedor web, o que me mantém bastante ocupado. Mas quando chego em casa, gosto de me desconectar e relaxar. Minha única interação social fora do ambiente de trabalho é com 2 cachorros de rua que sempre circulam pela praça próxima à minha casa. Alimentei-os várias vezes e, embora não tenham dono oficial, são como os cachorros do bairro. Todos os vizinhos os alimentam e até cuidamos deles quando adoecem. São como animais de estimação coletivos, então ninguém os incomoda. Quase sempre os encontro quando passo pela praça, no caminho de volta do trabalho. Às vezes, eles se aproximam, eu os cumprimento, ofereço um pouco de comida e eles seguem seu caminho. Uma interação agradável, mas sem compromissos, por assim dizer. Entretanto, após o término com Sofia, tudo começou a desandar na minha vida. Primeiro, houve ocasiões em que notei algumas pessoas me observando durante meu trajeto para casa. No início, não dei muita importância, achando que era apenas paranoia minha ou mera coincidência. Mas com o passar dos dias, os mesmos rostos continuavam aparecendo, sempre me observando no mesmo local, como se estivessem aguardando algo. Eles não diziam nada, apenas me encaravam. Nunca conseguia ver seus rostos claramente, nenhum deles, mas era como se estivessem à espreita nas sombras. Inicialmente, ignorei e tentei me convencer de que estava exagerando. Mas depois, comecei a receber mensagens estranhas nas minhas redes sociais. Alguém me dizia que sabia onde eu morava, que conhecia minha rotina e que eu não ficaria sozinho por muito tempo. Mensagens enigmáticas e ameaçadoras, cuja origem eu desconhecia. No começo, pensei que fossem brincadeiras, algum desocupado com tempo livre demais. O problema é que as brincadeiras não cessavam, tornavam-se mais frequentes e sinistras. Tentei me convencer de que essas pessoas não tinham relação com aquelas que me observavam na rua, mas a coincidência era excessiva e a sensação de que tudo estava conectado me corroía por dentro. Uma tarde, quando voltava do trabalho, como de costume, caminhando pela praça com meus fones de ouvido, tentando ignorar os olhares que agora tinha certeza não serem meras coincidências, avistei 2 homens em uma motocicleta. Um era mais alto que o outro, com uma expressão séria e dura nos olhos. A única coisa que conseguia ver através do capacete. E uma postura estranha, como se estivessem tensos e prontos para agir.
Não era apenas a presença deles que me deixava desconfortável, mas o modo como me observavam. Isso não era mais coincidência. Não havia dúvidas. Esses homens sabiam exatamente quem eu era e estavam me esperando. Naquele momento, acelerei meu passo e percebi que eles fizeram o mesmo. Contudo, os dois na motocicleta nunca se aproximaram demais. Mantiveram distância, como se aguardassem o momento certo, tal qual predadores perseguindo sua presa. Essa foi a gota d'água, o ponto de ruptura para mim. No dia seguinte, fui à delegacia e entreguei as mensagens que haviam me enviado. Relatei aos policiais tudo o que estava acontecendo, mas a resposta que obtive foi decepcionante, para dizer o mínimo. Informaram-me que, enquanto não houvesse uma ameaça direta, nada poderiam fazer. Em outras palavras, enquanto aqueles indivíduos não fizessem algo específico contra mim, eu estava sozinho e completamente desprotegido. Que sistema de justiça temos, não é? Quer dizer, você precisa esperar até que te machuquem e, se ainda estiver vivo, pode contar com a polícia, mas não há qualquer chance de prevenção. De qualquer forma, a partir daquele dia, passei a vê-los com mais frequência. Tornaram-se mais descarados, como se soubessem que eu estava à mercê deles. Os homens na motocicleta estavam sempre à distância, mas presentes, como uma sombra constante onde quer que eu fosse. Cada vez que saía de casa, sentia-me observado, perseguido e sem compreender o porquê, sem entender o que queriam de mim. O dia em que tudo desandou de vez foi um feriado nacional. Um dia tranquilo, em teoria. Como desenvolvedor autônomo, frequentemente posso trabalhar de casa. Mas naquele dia eu tinha uma reunião importante com um cliente e não podia faltar. Não havia ninguém nas ruas. O bairro parecia um deserto, o que é bastante incomum por aqui. Pensei que, com menos pessoas ao redor, aqueles homens da motocicleta não apareceriam, que eu teria uma folga, pelo menos no feriado. Mas estava enganado. Quando atravessei a praça, ouvi-os antes de vê-los. O barulho alto da motocicleta quebrou o silêncio e, antes que pudesse reagir, estavam sobre mim. Desta vez, não mantiveram distância. Foram direto ao ponto. O mais alto desceu da moto e me desferiu um soco no rosto sem aviso prévio. Um golpe que me fez ver estrelas e cair ao chão imediatamente, atordoado e sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Tonto, desorientado, confuso e com muita dor, eu podia ouvir a risada sádica do meu agressor, uma que fez meu sangue gelar. Ele não tinha me atacado simplesmente para roubar, isso estava claro. Fez isso pelo prazer de me ver sofrer, algo que eu não compreendia. Não conhecia esses homens, nunca os tinha visto na minha vida até que começaram a me perseguir. Ou assim pensava, porque eles sempre usavam capacetes. No entanto, quando começaram a rir alto, reconheci instantaneamente a risada sádica de um deles, porque era bem peculiar. Era o irmão de Sofia, minha ex-namorada. Durante todo o tempo que estive com ela, só havia visto aquele sujeito 2 ou 3 vezes, mas reconheci sua risada porque lembrava-a de uma hiena, inconfundível. O que me intrigou foi que ele e Sofia tinham um relacionamento muito ruim, quase inexistente. Estava claro para mim que o sujeito não estava me atacando porque ela havia pedido. Não era um acerto de contas por despeito. Não, ele tinha motivos diferentes, mais distorcidos. O cara me odiou desde o primeiro momento em que me viu, só porque eu tinha algum dinheiro e um bom emprego, e até onde ele sabia, eu não servia para nada. E sua família fez questão de deixá-lo saber disso. Ele sempre achou que eu o menosprezava, que me considerava superior a ele e que sua família gostava de mim porque eu era um garoto rico. Ele provavelmente pensou que, no momento em que eu deixasse de ser o namorado de sua irmã, ele me daria uma lição de humildade e me espancou. Naquele momento, enquanto eu ainda estava caído na calçada, atordoado pelos golpes, ele começou a me chutar, enquanto o outro sujeito, o mais baixo,
Permanecia na motocicleta, assistindo e rindo, curtindo o espetáculo. A dor era insuportável, então me enrolei em posição fetal, tentando me proteger. Sabia que se não fizesse algo rapidamente, aquilo não terminaria bem para mim. Percebi que eles estavam esperando algo mais do que apenas me espancar. Tinham algo pior planejado. Senti o peso do desespero tomando conta de mim, mas estava preso em um pesadelo do qual não conseguia despertar. De repente, o irmão de Sofia parou de me chutar, mas então sacou uma arma e apontou diretamente para meu rosto. Eu sempre soube que você era lixo, ele cuspiu em mim. Era óbvio que minha irmã perceberia também. Era só uma questão de tempo, disse, finalmente revelando sua identidade, o que não foi surpresa alguma para mim. Você sabe há quanto tempo eu queria fazer isso? Você sabe quantas brigas eu tive com minha família por sua causa? Mas agora você não está mais fora dos limites. Você não é mais o intocável namorado da minha irmã. Tentei falar, mas a dor no meu corpo me impediu. Então ele me chutou e socou novamente, com uma ferocidade incrível. Minha mente corria, buscando uma saída, uma explicação. O que eu tinha feito a ele? Eu tinha lançado um olhar torto? Tinha usado uma camisa de que ele não gostava? Era pura inveja, puro ressentimento. Eu não entendia por que aquele sujeito me odiava. Eu não tinha feito nada contra ele. Estou aqui só para te matar, ele continuou com um sorriso insano. Também quero seu dinheiro, seu apartamento, suas coisas. Mas primeiro você vai sofrer, Lucas. Você vai sofrer como nunca antes. Ele disse isso com uma satisfação quase diabólica. E então apontou a arma para mim novamente. O terror mais absoluto tomou conta de mim naquele momento. Sabia que não sairia vivo dali, que minha vida terminaria naquela praça desolada, nas mãos de um imbecil ressentido sem razão. Naquele instante, percebi que a motocicleta se moveu um pouco, como se estivessem se preparando para fugir após acabar comigo, para desaparecer no nada. Então compreendi que era o momento de agir, que não haveria outra oportunidade. Tinha que tentar qualquer coisa para escapar daquela situação, para salvar minha vida. Se fosse morrer, não seria sem lutar até o fim. Tateei em busca de qualquer objeto que pudesse servir de defesa, como uma arma improvisada, mas não havia nada. No entanto, consegui pegar um punhado de terra e poeira do chão da praça, uma mistura de fuligem e pequenas pedras. Sem pensar duas vezes, arremessei diretamente em seu rosto, mirando nos olhos. Foi sorte que ele tivesse removido o capacete momentos antes, para que seu rosto contorcido em um sorriso horrível fosse a última coisa que eu visse antes de morrer. Mas ele não fazia ideia de que aquele gesto arrogante me daria a oportunidade que eu buscava para escapar. O punhado de areia em seu rosto o pegou de surpresa, e seu grito de dor me proporcionou o momento de distração de que eu precisava. A oportunidade perfeita para fugir. Então me levantei o melhor que pude, cambaleando e ignorando a dor que percorria cada músculo do meu corpo, e comecei a correr com todas as minhas forças, deixando a adrenalina e o desespero fazerem seu trabalho. Os dois sujeitos não demoraram a reagir. O irmão de Sofia pulou na motocicleta, ainda gritando com a dor nos olhos, e o motorista acelerou atrás de mim. Mas eu já estava na metade do caminho para meu prédio e podia ver minha rua à frente, minha salvação. Cada passo era uma tortura, uma agonia horrível. Mas o medo era mais forte que a dor, e a adrenalina me mantinha em movimento. Sabia que se chegasse em casa, talvez pudesse me trancar, chamar a polícia, gritar por socorro ou algo assim. Mas também sabia que eles não me deixariam escapar facilmente, que não desistiriam. Virei uma esquina, quase chegando ao meu quarteirão, e pouco antes de fazê-lo, senti o motor da motocicleta se aproximando novamente. Eles estavam me alcançando. O irmão de Sofia havia descido da moto e agora corria em minha direção, arma na mão e com os olhos fixos em mim, determinado a concluir o que tinha começado. Não tive tempo para pensar, não havia escapatória.
Mas quando estava prestes a ser encurralado, algo inesperado aconteceu. Algo que jamais poderia ter imaginado. Os 2 cães de rua, os mesmos que eu sempre alimentava na praça, surgiram do nada, saindo dentre os carros estacionados e atacaram o sujeito com a arma, rosnando e latindo com uma ferocidade que eu nunca tinha visto antes, como se estivessem possuídos. Os latidos ensurdecedores dos cachorros preenchiam o ar, ecoando por toda a vizinhança, enquanto atacavam o sujeito impiedosamente, mordendo suas pernas, seus braços, rasgando suas roupas como se quisessem devorá-lo vivo. Ele gritava como um louco, desesperado de dor e pânico. Tentou se defender, sacudir os cachorros, mas foi inútil. Eles não o soltavam. E no momento do ataque, a arma voou para longe dele, deixando-o completamente indefeso contra a fúria desses heróis, que estavam mais do que determinados a proteger seu território e a me defender. O outro sujeito, que estava na motocicleta, tentou se aproximar para ajudar seu companheiro, mas parou ao ver a cena, paralisado de espanto e terror. Naquele momento, eu estava grato por ele não ter notado onde a arma havia caído. Estava claro que o sujeito estava em choque, pois não contava com a intervenção dos cachorros. Finalmente, o agressor conseguiu se levantar e, mal conseguindo se mover com os cachorros ainda o atacando, correu em direção à motocicleta e subiu nela o melhor que pôde, enquanto o outro acelerava para fugir da praça a toda velocidade. Dias após o ataque, a polícia me informou que os 2 homens estavam presos, que haviam sido identificados graças ao meu depoimento e às câmeras de segurança da praça, e que finalmente enfrentariam acusações graves de agressão, tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. O irmão de Sofia estava em condições ainda piores que as minhas. Ele teve que ser levado ao pronto-socorro, porque na sua ânsia de não ser capturado, não procurou nenhum hospital e seus ferimentos infeccionaram. No final, ele sobreviveu, infelizmente, mas já está atrás das grades. Sofia, minha ex-namorada, não sabia nada sobre os planos do irmão, mas sempre soube que ele me odiava. Só não quis me contar para não me preocupar e prejudicar nosso relacionamento. Quanto aos motivos do ataque, posso dizer que não havia nenhum real. Era tudo produto da inveja, ressentimento e frustração de um sujeito que nunca pôde aceitar minhas conquistas e minha felicidade. Ele sempre foi um homem obsessivo e violento, um pequeno criminoso e, embora nunca tenha admitido, um assassino em potencial. Revi os cães, meus salvadores, novamente no dia seguinte. Estavam pelo bairro como sempre, calmos, como se nada tivesse acontecido. Aproximei-me deles cautelosamente, falei com eles suavemente e ofereci comida. Estavam com fome e sedentos de carinho. Estava bem frio naquele dia, pois o inverno se aproximava. Então decidi levá-los para meu apartamento, para oferecer-lhes um refúgio aconchegante e um lugar seguro. Uma coisa levou a outra, uma carícia, um olhar agradecido, um ronronar suave. E acabei adotando-os, dando-lhes um lar permanente. Agora vivo com meus 2 heróis de 4 patas, meus anjos da guarda, que são meus companheiros incondicionais. Meu nome é Mateus, e para mim, meus 2 gatos são minha verdadeira família, meus aliados incondicionais. Para muitas pessoas, eles são meramente animais de estimação, criaturas protetoras que existem apenas para vigiar a casa e fazer companhia. Mas para outros, como eu, eles são membros preciosos da família. Eu faria absolutamente qualquer coisa por Luna e Sombra, porque certa vez foram elas que realizaram algo por mim que transformou minha existência para sempre. Elas me alertaram sobre algo terrível que estava ocorrendo exatamente sob meu nariz. Algo tão perigoso que poderia ter me custado a vida. Tudo começou alguns meses atrás, quando tomei a decisão de me mudar para uma casa antiga nas proximidades da cidade.
Nunca fui admirador do barulho ou do ritmo acelerado da vida urbana, então busquei um local tranquilo, cercado pela natureza. Também não desejava que meus gatos vivessem confinados em um apartamento. Necessitava de um espaço com um amplo jardim para que pudessem brincar e explorar livremente. A casa que encontrei era pequena, mas acolhedora, com um jardim imenso e uma atmosfera que parecia quase irreal. A primeira semana transcorreu normalmente. Luna e Sombra dedicaram-se a explorar cada canto da casa, farejando e marcando seu território. Eu, por minha vez, desempacotei meus pertences, tentando organizar tudo para transformar aquela casa em meu verdadeiro lar. Foi na segunda semana que comecei a perceber algo estranho, algo que fez meus cabelos se arrepiarem. Luna, minha gata siamesa, começou a se comportar de maneira incomum. Ela fixava o olhar em um determinado canto da sala, como se estivesse visualizando algo que eu não conseguia enxergar, algo que a perturbava profundamente. Sei o que todos diriam. É apenas um gato. Gatos fazem coisas estranhas, são animais misteriosos. Mas eu conheço minha gata. Sei como ela normalmente se comporta, e aquilo era diferente. Aquilo ultrapassava o limite do estranho, e eu sabia como Luna poderia ser temperamental. Tentei racionalizar, buscar uma explicação lógica. Pensei que talvez ela estivesse reagindo assim porque estava em uma casa nova, em um ambiente desconhecido. Era isso. Ou considerar que algo sobrenatural estava acontecendo, e foi mais fácil para mim acreditar na primeira opção. Uma noite, enquanto assistia a um filme no sofá, Luna saltou do meu colo com os pelos eriçados e posicionou-se diante do mesmo canto, começando a rosnar como se estivesse ameaçando alguém. Sombra, minha gata preta que dormia pacificamente em sua cama, também pulou repentinamente. Suas costas se arquearam e seus pelos se eriçaram. Naquele instante, senti um arrepio percorrer minha espinha, uma sensação de inquietude que não conseguia explicar. Levantei-me da poltrona e fui até o canto, imaginando que talvez houvesse uma aranha gigante, um inseto venenoso, algo que estivesse assustando as gatas. Mas não havia nada lá, apenas a parede vazia. Era uma coisa para um dos meus gatos perseguir um ponto imaginário, caçar uma mosca invisível, mas para ambas estarem fazendo isso simultaneamente e reagindo daquela forma, era algo que me perturbou profundamente. Era como se pudessem visualizar algo que eu não conseguia, algo oculto aos meus olhos. E não vou mentir para você, isso me aterrorizou muito. Nos dias seguintes, as gatas continuaram com seu comportamento estranho. Não estavam mais limitadas apenas ao canto da sala. Agora, Luna e Sombra vagavam pela casa inteira, parando em certos lugares, sempre observando algo invisível que parecia perturbá-las. Da minha parte, comecei a me sentir extremamente desconfortável, muito nervoso. Talvez eu estivesse sendo excessivamente influenciado pelo comportamento das gatas, talvez estivesse permitindo que minha imaginação corresse solta. Mas ainda assim, sentia-me fisicamente desconfortável, como se uma presença invisível estivesse constantemente me observando. A sensação de que algo não estava certo, de que algo sinistro estava escondido naquela casa, tornava-se mais intensa a cada dia. Uma noite, enquanto dormia profundamente, fui despertado pelo som de algo caindo na cozinha, um estrondo que fez meu coração disparar. Saí da cama ainda sonolento e fui verificar o que havia acontecido. Encontrei uma das cadeiras no chão, virada de cabeça para baixo, e minhas gatas estavam sentadas na porta da cozinha, olhando para ela com os olhos arregalados, como se estivessem aterrorizadas. Então, peguei a cadeira e recoloquei-a no lugar, pensando que talvez as gatas a tivessem derrubado enquanto brincavam, embora nunca tivessem feito algo assim antes. Sombra era uma gata bastante travessa. Gostava de empurrar objetos que estavam próximos à borda da mesa ou em algum lugar elevado. Mas uma cadeira? Isso nunca havia ocorrido antes.
Eu nem sabia se ela tinha força suficiente para fazer isso, mas as coisas se agravaram ainda mais. Uma manhã, acordei com o som de miados desesperados, angustiados, que fizeram meu sangue gelar. Com o coração acelerado, saí da cama e corri para a sala, temendo o pior. Minhas gatinhas estavam sentadas diante da janela, miando freneticamente, arranhando o vidro em desespero. Decidi aproximar-me da janela e constatei que estava completamente aberta, escancarada, o que pareceu bastante estranho, porque tinha certeza de que a havia trancado antes de dormir. Eu sempre fazia isso por segurança. Fechei a janela com as mãos trêmulas, sentindo um arrepio percorrer meu corpo, e tentei acalmar as gatas, tranquilizá-las. Sentei-me no sofá, abraçando-as, acariciando-as suavemente, tentando compreender o que estava acontecendo, buscando uma explicação lógica para tudo aquilo. Minha mente estava repleta de perguntas e dúvidas. Seria possível que houvesse algo na casa que eu não conseguia ver? Algo que apenas minhas gatas conseguiam perceber? Seria possível que estivessem tentando me alertar sobre algum perigo, me proteger de algo maligno? Passei a semana seguinte tentando entender o que estava acontecendo, buscando uma resposta para os eventos estranhos que ocorriam em minha casa. Conversei com amigos e vizinhos, procurando alguma explicação racional, alguma pista que me ajudasse a desvendar o mistério, mas ninguém conseguia me oferecer uma resposta que fizesse sentido, que me convencesse. Uma noite, decidi que precisava enfrentar o que quer que estivesse na casa, que não podia continuar vivendo com aquele medo, aquela incerteza. Então, reuni toda a minha coragem, preparei um café forte e sentei-me na sala, aguardando o amanhecer, pronto para confrontar o que quer que estivesse me perseguindo. Eram 3 horas da madrugada, quando comecei a sentir um calafrio inexplicável, que penetrou até meus ossos, mesmo com o aquecimento ligado no máximo. Luna e Sombra vieram até mim, enroscando-se ao meu lado, seus olhos fixos no canto, observando algo que eu não conseguia ver. Eu estava equipado com uma lanterna potente e um gravador, determinado a documentar qualquer coisa que acontecesse, registrar qualquer som ou imagem que pudesse me fornecer uma pista sobre o que estava ocorrendo naquela casa. De repente, a temperatura caiu ainda mais, tanto que eu podia visualizar minha respiração no ar. Era um frio penetrante que parecia emanar de dentro, congelando meus ossos. Toda vez que algo estranho acontecia naquela casa, apenas minhas 2 gatas reagiam. Apenas elas pareciam perceber o que estava acontecendo. Desta vez, embora eu não pudesse ver nada, embora não houvesse nenhuma evidência física, senti que havia algo na sala conosco, algo invisível, algo malévolo nos observando das sombras. Acendi a luz da cozinha, tentando iluminar cada canto para dissipar a escuridão, e peguei meu celular para registrar o que estava acontecendo. Como em ocasiões anteriores, ambas as gatas estavam obcecadas por algo que nem eu, nem a câmera podíamos captar. Seus olhos estavam fixos em um ponto da sala, seus corpos tensos, prontos para atacar. Mas algo havia mudado. Em um instante, era algo diferente. Normalmente, as gatas olhariam para um ponto fixo, como se estivessem observando um objeto inanimado. Desta vez, o que quer que estivessem olhando estava se movendo, e se movendo rapidamente. Elas estavam seguindo com o olhar um objeto invisível que se deslocava velozmente pela sala, de um lado para o outro, como se estivesse brincando com elas. Após um período de movimentos erráticos, rosnados e bufos das gatas, a gravação no meu celular interrompeu-se repentinamente, sem que eu fizesse nada. Tentei reiniciá-la, mas meu celular desligou-se completamente, como se tivesse ficado sem bateria. Não demorou nem alguns segundos para que os aparelhos da casa começassem a desligar, um após o outro, como se uma força invisível estivesse desconectando tudo. Da geladeira às luzes, tudo se apagou simultaneamente, mergulhando-me na escuridão total.
Se a eletricidade tivesse acabado, não seria impossível, mas as coisas estavam todas se desligando ao mesmo tempo, gradualmente, como se alguém tivesse desativado o interruptor principal. Enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, buscando uma explicação lógica para tudo, observei as gatas, procurando por um sinal, uma pista que me auxiliasse a entender o que estava ocorrendo. Mas o que aconteceu a seguir foi a coisa mais assustadora que já vivenciei. Minhas gatas estavam olhando para mim, mas não estavam realmente olhando para mim. Seus olhos estavam fixos em algo atrás de mim, algo bem próximo, algo que eu não conseguia ver. De repente, meu celular escapou das minhas mãos e caiu no chão, quebrando-se em 1000 pedaços. Eu poderia jurar que não o havia soltado, que o estava segurando com firmeza. Foi então que percebi que algo o tinha arremessado ao chão, uma força invisível que arrancou o celular das minhas mãos. Entrei em pânico, dominado pelo terror. Agarrei minhas 2 gatas e corri para me trancar no quarto, buscando um refúgio seguro. Eu teria fugido para fora da casa, escapado para a rua, mas estava nevando lá fora, com um frio congelante, e eu estava de pijama, descalço. Estava completamente preso, sem escapatória. Felizmente, quando retornei ao meu quarto, a temperatura havia normalizado, o frio havia desaparecido. Eu poderia ter me agasalhado, pegado minhas gatas e corrido para fora, buscado ajuda em algum lugar. Mas seria uma boa ideia? Era seguro sair do quarto? Meu quarto parecia ser o único local na casa onde nada de estranho acontecia. Eu gostaria de sair novamente, arriscando encontrar qualquer coisa que estivesse à espreita na escuridão. No final, permaneci com minhas gatas na cama, vestido e preparado para fugir, caso algo acontecesse lá também, se a ameaça se manifestasse em meu refúgio. Após algumas horas de tensão e extremo nervosismo, adormeci, exausto pelo pânico, pela incerteza. E talvez esse tenha sido meu maior erro, minha pior decisão. Não sei quanto tempo se passou, mas quando abri os olhos, a temperatura do quarto havia caído drasticamente, retornando àquele frio glacial que congelava meus ossos. Subitamente, tentei me mover, mas não consegui. Senti meu corpo todo dolorido, como se tivesse sido brutalmente espancado. Estava paralisado, incapaz de mover um único músculo. E então, ouvi um ruído horrível ecoando por toda a casa, um som desumano que não consegui identificar, que me provocou arrepios. Quando olhei ao redor cuidadosamente, percebi que aquele não era meu quarto, que eu estava em um lugar diferente. Era muito semelhante à minha casa, mas as paredes estavam manchadas com um líquido preto viscoso e pareciam ser feitas de metal. Minhas gatinhas estavam observando algo em um canto do quarto, seus olhos repletos de terror. E desta vez, eu também pude ver o que estava diante de mim. Dificilmente poderia ser descrito em palavras. Era algo que desafiava toda lógica, toda explicação. Era o ser mais aterrorizante que já havia visto, algo que não pertencia a este mundo, algo que eu não conseguia compreender. Seu corpo era enorme e branco, como se fosse composto de gordura. Parecia não possuir forma definida, mas controlava seu corpo perfeitamente, movendo-se com agilidade surpreendente. Seu rosto era horrível, aterrorizante, um pesadelo tornando-se realidade. Seus olhos eram pequenos e negros, como 2 poços sem fundo, e todos os seus dentes estavam expostos, como os de um animal selvagem sem lábios, sem pele próxima à boca. Era como se alguém tivesse arrancado a pele de seu rosto, deixando-o exposto, com dentes afiados. Eu estava completamente paralisado, incapaz de realizar qualquer movimento. Esse ser horrível caminhou lentamente em minha direção, arrastando os pés, enquanto minhas gatas o assediavam, tentando atacá-lo para me proteger, mas sem compreender com o que estavam lidando. O monstro avançou vagarosamente em minha direção, ignorando completamente minhas gatas. Era como se nem percebesse que elas o estavam atacando,
como se fossem insignificantes para ele. Quando chegou ao meu lado, o ser horrível abriu minha boca com seus dedos grandes e repugnantes. Eu não sentia nada, estava completamente entorpecido, como se não fosse meu próprio corpo. Ele aproximou seu rosto do meu e saliva escorria de sua boca para a minha. A saliva era branca, viscosa e pingava em grandes quantidades, inundando minha boca e minha garganta. Eu não conseguia sentir meu corpo ou controlá-lo, mas sentia a saliva descendo por minha garganta e chegando ao meu estômago. Senti uma sensação de queimação que se espalhou por todo o meu corpo. De repente, abri meus olhos com um sobressalto e estava acordado. Tinha sido tudo um sonho, um pesadelo horrível. Olhei ao redor e minhas gatas estavam assustadas, encolhidas ao meu lado, na mesma posição em que as havia visto no meu sonho. Parecia que nada havia mudado, que tudo ainda era o mesmo. Subitamente, senti algo horrível no meu estômago, uma dor aguda e lancinante, e corri para o banheiro. O que começou como segundos transformou-se em minutos. Minutos em que continuei vomitando, expelindo um líquido preto espesso, sentindo que havia algo maligno dentro de mim, algo que eu estava expulsando completamente e que estava resistindo a sair. O que quer que fosse, eu não permaneceria naquela casa por mais um minuto. Levei minhas gatas para a residência da minha mãe, tremendo de medo, e ficamos lá até que eu pudesse adquirir uma casa mais próxima dela, um lugar seguro onde pudéssemos ficar juntos. Minha mãe adorou a ideia, porque assim poderia nos visitar quando desejasse. Logo depois, comprei um novo celular e inseri a memória do antigo nele, na esperança de recuperar as fotos e vídeos que havia perdido. Então, liguei o aparelho e fui diretamente para a galeria, procurando o último vídeo daquele encontro assustador. Mas tudo que encontrei foi apenas uma gravação das minhas gatas perseguindo algo invisível. Era como se nada tivesse acontecido. Felizmente, desde que me mudei para minha nova residência, nunca mais tive outra experiência sobrenatural. Nunca mais vi ou senti nada estranho, mas algo mudou para sempre dentro de mim. No início, não compreendia o que era, mas com o tempo, descobri que o que quer que fosse, me permitiu reconstruir de uma forma mais forte. Embora inicialmente eu estivesse adoecendo com mais frequência e tivesse dores inexplicáveis, como se meu corpo estivesse tentando me sabotar, decidi buscar ajuda. Felizmente, encontrei o suporte necessário e, melhor ainda, um caminho para a cura. Minhas gatas, que sempre estiveram ao meu lado, proporcionaram-me conforto e apoio incondicional. Com seu amor e minha determinação, consegui encontrar um lugar seguro e tranquilo para nós. Gradualmente, a escuridão se dissipou e a luz voltou a brilhar em nossas vidas. Agora vivo grata por cada dia, cercado pelo amor dos meus animais de estimação e repleto de esperança para o futuro.